Muchas gracias Muito al obrigado señor embajador ao por su senhor invitación embaixador pelo y al convite pueblo de Paraná e ao povo do por su Paraná especial acogida. pela sua Em especial primeiro lugar, acolhida. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar que as colocações que eu vou colocar são a título pessoal, não representam nem o governo, nem nenhuma instituição do Equador. A minha análise busca apresentar um panorama, em primeiro lugar, histórico. Vou falar essencialmente sobre a crise dos anos 30 e como essa crise afetou a economia equatoriana. A economia equatoriana, evidentemente, foi afetada de uma forma diferente com relação a países como o Brasil, a Argentina e o México, que para eles a crise foi uma oportunidade. Em troca para o Equador, a crise dos anos 30 significou basicamente uma derrocada econômica e o que nós queremos é evitar uma nova derrocada, essencialmente com base na integração. Então, a primeira coisa que vamos fazer sempre que se apresentaram análises muito interessantes sobre a crise, seja teóricos como empíricos, gerar uma recordação de como funcionou ou como o que significou a crise dos anos 30 e quais são os seus efeitos numa economia como a equatoriana, uma economia pequena e aberta e principalmente dependente do mercado internacional. Este paralelismo é oportuno porque nos anos 30, o Equador estava dentro do padrão ouro, uma convertibilidade plena e uma crise na balança de pagamento resultava numa crise importante no setor monetário da economia. Aquilo foi essencialmente igual ao que está acontecendo agora, porque o Equador não tem a moeda própria. A moeda do Equador atualmente é o dólar americano e uma crise na balança de pagamentos que poderia ser provocada pela crise internacional geraria um desaparecimento da liquidez monetária, uma diminuição dos preços, uma diminuição da produção, uma diminuição do emprego e uma assimetria total com a crise internacional. Então, uma coisa que é muito importante assinalar aqui é que a grande pressão e a crise atual não se trata de um fenômeno suscetível de interpretações simples, mas o fato é que as crises são questões muito complexas, como tudo o que acontece na economia. Às vezes pensamos que aproximarmos da dolarização do Equador poderia ser uma coisa simples, mas na realidade as razões da dolarização partem de uma crise financeira notável, na qual a moeda nacional foi desvalorizada em 73.000% e a inflação foi de 44.000%, quando os salários apenas cresceram em 15.000%, ou seja, uma deterioração total das condições de vida, na qual a dolarização, de certa forma, a única coisa que conseguiu foi a estabilidade imediata, devido exatamente à derrocada. Então, se nós lermos as causas da crise dos anos 30, elas são muito parecidas às causas da crise atual. Certo? Uma queda dos preços agrícolas, dos investimentos, uma bolha especulativa no setor imobiliário e a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Se vemos essas características hoje em dia, estamos falando do ano 2008, mas não, estamos falando, na realidade, do ano 29, que é exatamente quando começou a crise. E, efetivamente, se olharmos a evolução das ações da Bolsa de Nova York, nós temos que ver que os papéis têm uma diminuição constante até o ano 29 e 30, entre 29 e 32. Podemos talvez pensar que alguma coisa parecida poderia acontecer na crise atual. Por quê? Porque se observamos com cuidado, igualmente, a queda nas cotizações da Bolsa de Valores, naquilo que no ano já chegamos em 40% e teríamos que esperar uma queda adicional. E ver, de fato, os indicadores que podemos ver do ano 29, do produto, dos preços,
dos níveis de intercâmbio, assim o assinalam. Porque, como dizia aquele que falou antes de mim, as crises do capitalismo normalmente são de excesso de produção. Por quê? Porque no modo capitalista não se produz para aqueles que precisam, mas para aqueles que têm capacidade de demanda. E quando diminui a capacidade de demanda, então entra em crise o próprio aparelho produtor, em geral. Vejam vocês como a produção industrial de vários países diminui ao longo dos anos 30. Desde 1929 até 1933, o produto industrial nos Estados Unidos, por exemplo, caiu de uma forma constante em mais de 50%. E eu coloquei aqui, certamente isso ainda não se vê. A expectativa seria ver o que vai acontecer em 2009, 2010 e 2011, dependendo do tempo de duração desta crise. Naturalmente, todos estamos batendo na madeira que esta crise não seja tão longa como foi a dos anos 30, quando a economia mundial somente se recuperou graças à Segunda Guerra Mundial. E já se disse objetivamente, não existe nenhuma possibilidade de uma solução desse tipo via guerra. E aqui temos a diminuição do produto ou na depressão, e como diminuiu a renda nacional nos Estados Unidos entre 29 e 32 devido à crise. Portanto, a crise norte-americana tem uma queda vertiginosa. Inclusive, o produto interno bruto dos Estados Unidos chegou a ser menor do que o PIB dos países latino-americanos, certo? Durante a crise dos anos 30. Da mesma forma, ainda não podemos ver a evolução do PIB nos Estados Unidos. E a mesma coisa aconteceu com a taxa de desemprego, certo? Porque o ciclo da crise é um desaparecimento da demanda pela crise financeira. Somente no ano entre 29 e 32, nos Estados Unidos, quebraram 10 mil bancos. Entre fusão e quebra, uma coisa parecida poder-se-ia prever agora, e a taxa de desemprego passou de 3% até 25%. Atualmente, já sentimos nos Estados Unidos, quando a taxa de desemprego chega a 6%, e aí, então, mais de 10 milhões de norte-americanos estão no desemprego. Uma das características adicionais da crise que começou nos Estados Unidos foi que esta se disseminou por todos os países do globo, essencialmente porque durante esses anos a economia norte-americana significava 45% da produção total. Atualmente, é muito importante assinalar que a economia norte-americana continua sendo muito importante, certo? Somente o estado da Califórnia tem um PIB igual ao da França, por exemplo, e o produto interno bruto das três economias das mais grandes, o PIB das três grandes economias da América Latina, somados Brasil, Argentina e México, não chega ainda ao PIB da França. Portanto, o peso da economia norte-americana continua sendo muito importante. Somente um estado como o Texas tem um PIB semelhante ao do Canadá, ou o estado de New Jersey tem um PIB parecido ao da Rússia. Então, trata-se de uma economia ainda com um peso fundamental e que, por exemplo, para países como o Equador, que concentram suas exportações nos Estados Unidos, uma diminuição da demanda poderia provocar uma diminuição notável das exportações e do financiamento norte-americano. Porque, além disso, quando caem os preços, principalmente os preços que mais caem no mercado mundial, são aqueles dos produtos agrícolas, e isso efetivamente é o que aconteceu na década da crise, certo? E talvez esta frase de Galbraith, novamente, seja fundamental para entender a dimensão que costumam ter as crises. Galbraith diz claramente que a Grande Depressão foi o evento mais importante do século XX para os americanos. Nenhuma das duas guerras mundiais e nem a liberalização da energia atômica
nem as viagens à Lua tiveram a dimensão do que significou a crise dos anos 30 para os Estados Unidos. Então, esta é a real dimensão do que pode, dos efeitos que podem ter a crise. Vejam vocês, nem a guerra, nem as viagens à Lua, nem a liberalização da energia atômica afetou tanto os norte-americanos como a crise econômica e como que estamos vendo atualmente. A crise, no caso do Equador, significou praticamente a paralisação de sua atividade econômica. Por quê? Porque toda a dinâmica durante aqueles anos dependia do setor externo. O Equador não é como o Brasil, ou não era como o Brasil, ou como a Argentina, ou como o México, que tinha um mercado interno forte. No Equador, a reforma agrária recém foi feita na década de 60, não teve uma imigração importante. Eu diria que nem teve nenhum tipo de imigração. Antes da construção do Canal do Panamá, era o país mais longe da Europa e da costa leste dos Estados Unidos. Então, vivíamos essencialmente do setor externo e de um produto de exportação, que era o cacau, que é o produto que fez entrar no mercado mundial. E a primeira coisa que vemos é que o preço das exportações caíram dramaticamente, certo? Se consideramos o índice de 100 em 27 em 32, o índice chegou a 43. E não caíram assim igualmente os preços das importações. O que aconteceu? Que gerou-se uma deterioração total dos termos de troca. E, naturalmente, as exportações se reduziram em 14 milhões de dólares a 4 milhões de dólares. De 14 a 4, lamentavelmente, os dados são parecidos hoje em dia. O Equador hoje exporta 14 bilhões de dólares somente. É preciso colocar mais zeros ao que aconteceu no ano 28 até 32, certo? Então, seria realmente espantoso uma diminuição de uma quarta parte das exportações, porque sem moeda própria, isto significaria uma paralisação, inclusive, do mercado interno. Como vemos, a moeda circulante de origem externa diminuiu muito, mas naquela época sentimos moeda própria e, portanto, havia como aumentar a moeda circulante de origem interna. Isso que se fez a partir do ano 32, o Equador abandonou o padrão ouro e começou a crescer o meio circulante de origem interna para manter pelo menos o mercado doméstico. Qual é a expectativa atualmente? A expectativa atual é que, se perdemos todo o mercado externo por conta da crise, não restará outro remédio ao Equador do que voltar a pensar em criar uma moeda nacional. O problema daquilo foi que, o problema disso é que entramos na dolarização por conta da perda de credibilidade do sucre, principalmente pelo que eu disse, pela desvalorização e inflação galopante, e 83% da população atual acredita que, se voltarmos a emitir uma moeda nacional, voltaremos à situação daquela época, ao cenário exatamente anterior. Com isso, a crise política que isso poderia provocar, o regresso à moeda nacional, seria insolúvel, pelo menos num primeiro momento. Não é nem sequer pensável uma saída da dolarização nos tempos atuais, pelo menos apressada. Obviamente, com a queda das exportações, a arrecadação fiscal diminuiu. Vejam como diminuiu os ganhos de ouro nas reservas do Banco Central com a crise internacional. E também os preços internos caíram no começo, acompanhando a crise, e depois se recuperaram quando abandonamos o padrão ouro. E após o abandono do padrão ouro, começaram as desvalorizações, e o Equador desvalorizou a sua moeda em 150%, certo?
houve essas desvalorizações, de certa forma, protegeram o desenvolvimento industrial do Equador, mas esse desenvolvimento era absolutamente incipiente, devido ao mercado interno muito reduzido e, portanto, não teve um comportamento do Equador como o resto dos países latino-americanos. Mas, na verdade, o que isso provocou foi uma crise política de tal dimensão que somente nos anos 30, no Equador, houve uma mudança, um relevo de 17 governantes, houve uma troca de 17 governantes. Entre 1932 e 1940, tivemos 17 presidentes, houve uma guerra civil. E, além disso, no final dos anos 30, o Equador perdeu num conflito territorial com o Peru metade do seu patrimônio, 300 mil quilômetros quadrados. E acontece que a crise deixou o país numa total inanição. É bom ver este histórico, porque é isso que poderia repetir-se agora, efetivamente. Agora o Equador poderia entrar num processo de inanição completa. Se caírem suas exportações, se caírem o fluxo de capitais, se caírem as possibilidades de investimentos estrangeiros adicionais. Então, como nós dissemos, uma das alternativas que temos à frente, eu diria única à nossa frente, é a integração. Talvez o efeito mais positivo, como se disse aqui, é que a crise econômica atual nos permite pensar seriamente em que a única solução que temos à crise é a integração. Para a crise é a integração. Isto, como vocês sabem, o Equador foi obrigado a colocar suas exportações sempre em direção aos centros, mas poderia aparecer a possibilidade de fazer com que essas exportações mudassem de sentido. Vejam vocês, no ano passado, o Equador exportou 14.321 milhões de dólares, mas entre a Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos, nós vemos que eles eram responsáveis por 60% das nossas exportações. E os seguintes sócios comerciais parceiros eram os outros parceiros comerciais eram a LAD e a Comunidade das Nações. O Brasil comprava apenas 41 milhões de dólares. Então, mas, por outro lado, o nosso principal fornecedor é a América Latina, exatamente o contrário do nosso principal destino de exportações. Se adicionamos a LAD mais a Comunidade Livre de Nações, vemos que quem realmente fornece ao Equador as matérias-primas, as máquinas, os insumos, etc., é essencialmente a América Latina. É exatamente o contrário do que poder-se-ia pensar se vendemos mais à Europa e aos Estados Unidos, eles deveriam ser os nossos fornecedores, exatamente o contrário. E nós temos uma balança comercial desfavorável com relação ao Brasil, acima dos 600 milhões de dólares, certo? Isso é um grande fornecedor do Equador, é o Brasil. Portanto, o Equador precisa mudar a direção das suas exportações em direção aos países que lhe fornecem, que são os países latino-americanos. E na crise o que se deve implementar é uma moeda regional para compensar os pagamentos. E já estou terminando. O que vem propondo o governo do meu país em todos os fóruns internacionais? Criar uma moeda regional que permita exatamente compensar os pagamentos e não tenhamos que utilizar dólares para pagar ao Brasil, por exemplo, ou para pagar à Venezuela, ou para pagar à Argentina, que é de onde importamos, mas que através de uma compensação e principalmente com o aumento de nossas exportações na direção da América Latina, possamos manter os dólares que precisamos para a circulação interna. Como moeda local.
porque se utilizamos os dólares para o pagamento externo, logo teremos um desabastecimento da economia nacional em termos de oferta de dinheiro e a crise vai nos golpear de uma maneira contundente, porque, como eu dizia, emitir uma moeda nacional como alternativa é pouco viável neste momento, especialmente porque o Equador não tem reservas internacionais. Quando fizemos a dolarização, entregamos as reservas internacionais às pessoas, à população, em troca dos sucres, em troca da moeda local, então ficamos sem reservas internacionais. E então, a moeda nacional que poderíamos produzir não tem lastro, e não tendo lastro, teria pouca credibilidade, porque a credibilidade não se recuperou. Os custos da saída da dolarização, principalmente o custo político para o governo nacional, que pela primeira vez, no caso do Equador, é um governo popular, é um governo auspiciado e respaldado pelos setores mais pobres da população, pelos intelectuais, inclusive pelos imigrantes. O Equador tem como uma das principais fontes de renda as remessas dos imigrantes, que saíram exatamente durante a crise da desvalorização e na crise da inflação e do emprego. Este governo não poderia resistir uma saída, pelo menos no curto prazo, na direção de uma moeda nacional. Portanto, a única alternativa que resta ao país, eu diria, são duas. Primeiro é buscar integração, conseguir que os países latino-americanos continuem fornecendo, porque principalmente as importações provêm da América Latina. Adiantar nesta moeda única um sistema de pagamentos, utilizar essa moeda única para um sistema de pagamentos e, adicionalmente, começar logo um processo de mudança de linha de comércio. Por quê? Porque se entramos em crises, os Estados Unidos e a Europa, as possibilidades de manter o setor externo e o setor interno, que depende tanto do setor externo, são pouco prováveis. Muitíssimo obrigado.